Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast comigo, Isabela Sais, e com minha querida amiga Cora Ronay. E aí, Corinha, tudo certo? Semana boa? Semana muito boa, mas agora estamos com o coração aos pulos. Porque... Conta por quê, Corinha? Pois é, porque vocês não viram. Aliás, ninguém nunca vê nada em podcast, né? Mas nós acabamos de passar por um trauma aqui, porque eu estava com café em cima da mesa, o torópolo em cima da mesa conseguiu derrubar o café, queimou a pata, molhou todos os livros, molhou o teclado, molhou, enfim, a xícara estava cheia de café. A sorte é que eu não tomo café com açúcar. Então não tem nada melado? Não tem nada melado. A casa inteira está com cheiro de café, um aroma de café maravilhoso, e o toró sumiu. Um aroma delicioso. Vamos fazer esse programa aqui sentindo esse cheirinho de café maravilhoso. Eu entrava no momento em que toró queimava a pata, eu tomei um susto, porque foi café pra tudo quanto é lado, gato pra tudo quanto é lado. Foi. É assim, nesse clima tranquilo que a gente começa. De paz, serenidade. De paz e serenidade que a gente começa o nosso podcast. E por falar em clima de paz e serenidade, que a gente sempre quer isso pro nosso podcast, mas a gente não tem conseguido começar com clima de paz e serenidade. Não estava nem no nosso roteiro. Não. Cheguei aqui agora para conversar com a Cora e a gente falou, não tem como a gente não falar sobre política novamente. Então a gente vai sair um pouco do nosso roteiro aqui, porque ontem o presidente Jair Bolsonaro afirmou que um dia contará ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Felipe Santa Cruz, como o pai do jurista desapareceu na ditadura militar, caso a informação interesse ao filho. Segundo Bolsonaro, Santa Cruz não vai querer saber a verdade sobre o pai, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, que desapareceu no período da ditadura militar, entre 1964 e 1985. O presidente deu a declaração ao comentar o desfecho do processo judicial que considerou Adélio Bispo, autor da facada em Bolsonaro durante a campanha eleitoral, inimputável, isento de pena devido à doença mental. Por isso ele ficará num manicômio em vez de um presídio. Cora, diante dessa declaração, a gente vai ficando cada vez mais abismado com o que o Bolsonaro diz. Mas diante dessa declaração, aí a gente tem a prova de que, de fato, ele não tem a menor empatia. E quando a gente fala em empatia, quando a gente fala em falta de empatia, a gente fala em psicopatia. Quem tinha aqui para o hospício não era o Adélio, era o Bolsonaro. Houve uma sequência dos fatos, ele cortando com aquele respeito ao cargo, né, a liturgia que ele tem. A cena mais patética foi vê-lo numa cadeira comum, não era nenhuma cadeira de barbeiro, com aquela coisa branca de cortar o cabelo, cortando o cabelo, enquanto cortava o cabelo, falando que o pai do Santos Cruz foi morto pelo pessoal da esquerda, pelos seus próprios camaradas e não pelos militares. E ele se sai com aquela tirada de que os militares não fizeram nada, querem imputar tudo aos militares e tal. Acontece que essa mesma semana, a Comissão de Mortos e Desaparecidos do Ministério dos Direitos Humanos, aquele da Damares, emitiu um atestado de óbito para o pai do Santos Cruz, reafirmando que o homem morreu nas dependências do Estado, que havia sido preso no dia tal e dali não se sabe o que aconteceu, mas foi morto sob guarda do Estado brasileiro. Quer dizer, desmente frontalmente o que o presidente falou. Antes disso, o Bernardo Melo Franco, lá no Globo, já tinha publicado um parecer da Aeronáutica e depois um parecer da Marinha, da época, ambos confirmando que o homem foi morto pelos militares. Então, não é só a gente dizer o cara é sociopata, o cara é maluco. Não, o cara é mentiroso, o cara contradiz os fatos. E o cara não tem a menor ideia do que é decência, do que é a liturgia do cargo, de como deve se comportar um presidente e de como afirmações solenes, porque eu imagino que quando você está fazendo afirmações sobre a morte de uma pessoa, essa é uma afirmação solene, como essas afirmações têm que ser feitas. Não é na cadeira do barbeiro. Claro que não. Sabe? Quer dizer, então ele primeiro fala um negocinho dos games, ótimo. Você pode falar um negócio de reduzir
o imposto dos games na cadeira do barbeiro. Tá dando um recado para o filho dele, que é gameiro. Tá ótimo, ok. Mas não de um assunto como Agora, esse. refutar a morte de uma pessoa que tinha 23, 24 anos, que teve um filho que cresceu sem pai por causa dessa morte, e o cara tá ali na mesa da cadeira do barbeiro. Mas é isso que eu acho, Cora. Você Gente, que tocou no horror. ponto que mais me deixa boquiaberta, que é... Teve uma pessoa que ficou sem pai por causa disso. Tem sentimento ligado nisso. Tem uma perda. Tem uma família que Tem sentiu uma essa mãe perda. que a mãe morreu com 105 Tem anos. uma mãe que nunca mais achou o seu filho. Então tem uma história familiar, tem sentimento ligado a tudo isso. E aí eu volto para a história da empatia, porque não é possível que uma pessoa faça uma declaração dessa e não pense assim, pô, peraí, mas deixa eu me colocar no lugar do cara. Ele né? não sabe, ele não consegue sabe se fazer colocar isso. no lugar do outro. Eu prefiro dizer coisas que ninguém pode refutar. Como a falta de decência. Não há uma pessoa no mundo que possa achar que é decente uma pessoa fazer isso. Sim. Sabe? É repulsivo, é asqueroso, é nojento. Eu sei lá, a gente pode abrir o dicionário e a gente pode percorrer todos os sinônimos dessas palavras. É uma ignomínia para o país ter um homem como esse como seu presidente. O Brasil não merece isso. Realmente não. Eu acho que nós já tivemos muitos presidentes ruins, acho que o Brasil se especializa, aliás, nessa modalidade. Nós já tivemos presidentes bizarros, como o Jânio. Nós já tivemos presidentes que não diziam coisa com coisa, como a Dilma. Mas eu acho que nós nunca tivemos uma besta do apocalipse na presidência da República. É a primeira vez. É a primeira vez. E estamos colhendo todos os frutos dessa besta do apocalipse no poder. E ainda vamos colher muitos frutos. Eu ia dizer que a colheita mal começou, né? Agora, veja que ontem já estava impeachment nos trending topics No Twitter. do Twitter. Porque eu acho que o Bolsonaro, assim como o Lula, ele tem uma percentagem de eleitores raiz, digamos, aqueles 30%. Que independente do que ele fala, né? Independente do que ele falar, independente do que ele fizer, vão apoiá-los cegamente. Exatamente. Mas ninguém se elege com 30%. Eu acho que muita gente votou no Bolsonaro apenas porque não queria o PT de volta. Então, com essas pessoas ele não conta. Essas pessoas ele veio perdendo progressivamente. Eu acho que tem muita gente já pensando nisso, né? Ontem ele perdeu muita gente. Muita, porque ele desceu baixo demais. Quer dizer, ele foi num ponto, porque enquanto ele diz besteiras, grossuras, variadas, as pessoas, é assim mesmo, é um cara da caserna, mas acontece que na caserna também há pessoas boas, e ele cada vez deixa claro que ele é uma pessoa má. Então, mesmo as pessoas que votaram nele como alternativa ao PT, mas que não são bolsonaristas, essas pessoas já estão fartas dele. Eu acho que, independente de ser de esquerda, direita, de centro, acho que ele tocou num ponto que é de todos. O ponto da humanidade. É um ponto da humanidade, exatamente. É Exatamente. Desumano você fazer uma declaração dessa. É desumano você falar do pai de qualquer pessoa, de quem quer que seja, dessa maneira. Né? Então, assim, ele tocou nesse ponto, ele tocou nessa ferida, que é uma ferida de todos. Por outro lado, aí vamos conversar sobre a origem das palavras, porque eu não acho isso desumano. O ser humano é o único que é capaz de uma baixaria dessa. Nenhum outro animal faria isso. Então, isso é apenas humano. Ele mostrou o quão terrivelmente humano cruel, ele né? é. O quão cruel ele é, na verdade. É uma péssima pessoa. É uma das piores pessoas que eu jamais conheci. Eu não conheço ele pessoalmente, mas é uma das piores pessoas que eu jamais vi em ação. Até o Trump eu acho melhor. Por incrível que pareça. É um páreo duríssimo, mas até o Trump eu acho melhor. Não sei por quê. Se você me perguntar por que o Trump é melhor, talvez porque esteja lá nos Estados Unidos. Tá longe da gente. A gente não ouve. A gente não fica sabendo de tantas coisas quanto a gente sabe do Bolsonaro. Porque eu acho que o páreo ali é duro, não consigo achar nem um melhor que o outro. Eu não consigo ver lado bom no acho Trump também. Tudo farinha do mesmo saco. É. Mas, enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e dar seguimento ao nosso programa, agora falando de desemprego.
A gente fala agora sobre um assunto muito atual e que tomou uma proporção enorme no Brasil nos últimos anos, o desemprego. A revista Época dessa semana trouxe uma matéria com dados atuais e reflexões importantes sobre o tema. Ela lembra que o Brasil vive a pior crise de desemprego desde que os dados nacionais começaram a ser coletados nos anos 70. E essa questão, que já é preocupante, vem acompanhada de outras que também merecem atenção no cenário atual. Como, por exemplo, o fato de que o país nunca teve tanta gente desempregada e subutilizada por um tempo tão longo. São 13 milhões de brasileiros em busca de emprego, 12,3% da mão de obra disponível. Já o número de subutilizados é ainda maior, chega a 25% do total, 29 milhões de trabalhadores. Isso sem contar o grande número de desalentados, aqueles que desistiram de procurar emprego. São 4,9 milhões de pessoas. Cora, antigamente a gente ouvia falar de uma ou outra pessoa desempregada e essa pessoa se recolocava com uma certa rapidez no mercado. Hoje o que eu percebo é que tem muita gente próxima, sem emprego, tendo que reestruturar a vida toda com família, filhos, exatamente porque o desemprego hoje se prolonga por meses, anos. E nenhum pé de meia que tenha sido feito, se é que foi feito, resiste tanto tempo, né? Eu acho que a natureza do desemprego mudou com os anos. E eu me lembro que na época que eu fui trabalhar em jornal, bastava a pessoa se formar em alguma coisa e ela tinha um emprego garantido. Quer dizer, você se formava em medicina, o teu problema não era arranjar emprego, o teu emprego era decidir qual emprego você ia querer. Se você ia querer trabalhar com clínica geral, se você ia trabalhar no hospital não sei das quantas, se você ia trabalhar no outro hospital, ou se você era engenheiro, para que empresa você iria. Havia muito menos gente no mundo. E a sensação que eu tenho é que, proporcionalmente, havia muito mais empregos, porque não era essa questão amarga de hoje que a pessoa se forma e não tem emprego, né? Naquela época se escolhia qual. Depois ainda se estava saindo de uma época ainda estávamos vivendo essa época do emprego único dentro de uma empresa a vida inteira. Era comum também, pelo menos na minha época, quando eu comecei a trabalhar, quando eu saí da faculdade, era muito comum começar a estagiar na empresa e de estagiário Sim. Né, ganhar um cargo e aí você ir crescendo. E isso já começou a mudar um pouco depois que eu já estava no mercado de trabalho há uns 5, 7 anos, já começou a mudar um pouco, porque eu já via pessoas, inclusive eu, não querendo ficar tanto tempo na mesma empresa, querendo variar, querendo fazer o currículo... Essa foi uma mudança cultural. Fazer o currículo mais mudar. Recente. Então tinha essa vontade nos jovens de mudar de empresa, mas também tinha essa tradição de você começar como estagiário e ir até onde você pudesse ir, né? Hoje, você começa como estagiário e como estagiário você já decide que você não quer ficar ali. Então, são empregos que duram 2 meses, são trabalhos que duram 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? A relação com o trabalho mudou. Não havia uma série de profissões que as pessoas adotavam e que pareciam ótimas e para sempre, e que já desapareceram totalmente, sei lá, como os limpadores de chaminés do século XIX, no Mary Poppins, lembra? Quer dizer, você imagina se alguém dissesse para alguém do século XIX, olha, não vai mais existir limpador de chaminés, você diz, mas como é que as chaminés serão limpas, né? Exatamente. O mundo muda, não é só hoje, mas hoje está mudando um pouco mais rápido do que de costume. E o que está ficando muito comum também é a gente ver pessoas exercendo profissões que não são suas profissões de origem, né? São advogados, são engenheiros, que estão trabalhando em aplicativos de meio de transporte, exatamente, que estão entregando comida, fazendo delivery. Tem muita gente tentando outras alternativas, porque dentro do seu próprio meio não conseguem mais achar um lugar ao sol. Tem muito disso hoje, né? Você antigamente achava uma pessoa fora ali da sua área de atuação, você achava uma, achava 2, achava 10. Hoje você acha, sei lá, se você chamar um aplicativo, provavelmente você vai achar engenheiros, economistas, dirigindo. Mas sabe qual é o problema? Com muito mais frequência. E eu acho que aí... Eu repito sempre essa tecla, mas é porque, para mim, isso está tão evidente, da explosão demográfica. Tem mais gente do que emprego, realmente. Do que trabalho. Então, e olha, mesmo esse quebra-galho, que é o Uber, que é o Rappi, que
que é o iFood, sei lá, Sim. mesmo essas alternativas de aplicativos, essas vão acabar. Porque assim que chegarem os carros autônomos, são eles que vão fazer as entregas. Ninguém vai precisar dirigir. Ninguém vai precisar mais de motorista. Então, esses galhos... Eu me lembro que, quando eu era garota, a única profissão alternativa que você tinha, se você não queria trabalhar com a tua profissão, era vender sanduíche natural na praia. Depois a praia ficou coalhada de vendedores de sanduíche natural e a gente deixou para lá. A gente começou a enjoar de sanduíche natural. Mas você imagina hoje, se todo mundo fosse vender sanduíche natural na praia, nós estávamos fritos, né? Agora eu acho que por outro lado também, a crise, ela sempre te dá novas ideias e testa ali a sua resiliência, a sua capacidade de se reinventar. E eu acho que tem muita gente, ainda que a gente esteja enfrentando desemprego, né, níveis altos de desemprego, acho que tem muita gente se reinventando. Acho também que a gente ouve cada vez mais falar da pessoa que se formou em engenharia, mas que resolveu ser chefe de cozinha porque teve uma oportunidade, acabou fazendo um curso de especialização, deu certo e tá tudo bem. Da pessoa que se formou em direito, mas descobriu que fazer brigadeiro em Portugal é a coisa mais incrível, né? Tem muita gente surpreendendo, inclusive a si mesmo, as suas famílias, que eu acho que é um caminho. Nunca se falou tanto em empreender, né? Empreender é a palavra do momento. Por quê? Porque você se vê numa situação que você bate numa porta, não tem. Você bate na outra, não tem. Você manda seus currículos, não tem. E aí o que você faz? Você vai fazer por você, né? Você vai ou abrir a sua empresa, que é muito difícil no Brasil, mas ou você vai criar uma coisa, né, nova, do zero, para você poder pagar. Porque, por exemplo, nessa matéria da época, você vê pais, mães que estão ali com 3 filhos, que estão tendo que tirar seus filhos, colocar numa escola pública, estão tendo que reduzir milhões de gastos, porque você precisa dar conta, né? De uma família. Os boletos chegam, né? Os boletos chegam. Mas, por exemplo, eu recebi... Eu não, os meus gatos ganharam um arranhador de papelão, o melhor arranhador para gato é o de papelão, né? Então, eles ganharam um arranhador de gato feito por uma empresa chamada Cat Design. Quer dizer, não existe uma formação que eu saiba para fazer arranhadores de gatos. Para designers de arranhadores de gatos. Isso, evidentemente, é uma pessoa que teve essa ideia ótima e resolveu abrir essa fábrica e tá dando certo, porque os arranhadores estão lindos e aprovados. Aliás, quem estiver interessado é catdesign.com.br. Tem estampinhas de caveiras e não sei o que, mas é lindo. Então, qual é a formação que você precisa ter para fazer uma empresa de brinquedos para gatos? Eu não sei. Mas a gente está caminhando, eu acho, para uma direção em que você não vai precisar de uma formação específica para fazer determinada coisa. Você vai ter as formações mais esquisitas, conduzindo a muita coisa criativa e interessante também. É isso, e eu ia tocar no ponto da criatividade, porque a gente tá descobrindo também que a criatividade, às vezes, é muito mais importante do que um diploma, né? Sim. Você tem isso eu sempre achei. Né? Você tem um diploma, mas você não é criativo, não tem, né, nenhuma iniciativa que seja... inovadora, talvez você não vá a lugar nenhum. Agora, você não tem um diploma, mas tem uma iniciativa super inovadora, de repente você tá lá muito melhor do que o cara que se formou, que tem MBA, que tem doutorado e pós-doutorado e não sei o quê. Então, acho que as coisas estão mudando. E a gente vai conhecer, a gente até já falou sobre isso aqui no programa, eu acho que a gente vai começar a conhecer várias profissões que ainda não existem, e eu fico pensando no meu filho de 3 anos. O meu filho pode exercer uma profissão lá na frente, se é que profissões vão existir, eu não sei, se ele pode exercer alguma coisa diferente lá na frente, mas que a gente não conhece. Muito provavelmente a gente não conhece. Profissões sempre vão existir. Mas quando é que você ia imaginar, quando é que eu ia imaginar que youtuber ia ser uma profissão nunca, é uma profissão que rende milhões para algumas pessoas. Todas as crianças hoje querem ser youtubers, ninguém mais quer ser bombeiro. Exatamente, não quer ser mais bombeiro, mais advogado, mas eu quero ser youtuber. Então, tá mudando, e também não adianta a gente ser tão resistente, porque eu conheço as pessoas que são resistentes a isso. Falam, que youtuber nada. Tem youtuber que é muito legal. Tem coisas que a gente vê, tem canais no YouTube que são muito legais. Você mesmo... Eu assisto... Assiste os dos peixes, que você adora. Os dos peixes e os dos pokémons. Tem um rapaz que faz... O Tiger. Pokémon eu não sabia. Tiger Games. É um menino chamado Tiger, lá em São Paulo. Tá vendo? Que faz os melhores vídeos sobre Pokémon. Eu assisto com muito interesse. Mas tudo isso para dizer que a gente não imaginava que seria algo tão rentável e que seria uma profissão. Não, né? e quais talentos são necessários. E quais talentos são necessários, exatamente. Então, acho que tem muita água para rolar ainda, e é isso.
temos uma crise, mas acho que tem, pra gente ser um pouco poliana, eu vejo um lado bom na crise para que as pessoas possam se reinventar também. É claro que é ruim você ficar sem grana, você não conseguir pagar as contas, não conseguir pagar o colégio do filho, lógico, né? Ninguém quer isso. Mas para você se reinventar também, porque quantas e quantas pessoas também estão há tanto tempo numa mesma empresa, infelizes, a quantidade de gente infeliz nas empresas é muito grande também, né? Com esse modelo corporativo de metas e alcançar e não sei o quê, todo mundo ansioso, né? E eu acho que isso está mudando também. Tá mudando completamente. Todo o trabalho está mudando. A gente tá passando por uma época difícil até por causa disso. Porque sim, a gente está numa transição. A gente sabe o que a gente está abandonando, mas a gente não está vendo ainda aonde nós vamos chegar. Então, isso gera insegurança em todo mundo, né? Sim. E gera desemprego, que a gente espera que daqui a pouco a gente volte a respirar e os índices de desemprego caiam, né? Pelo amor de Deus, a gente está precisando disso. Bom, continuando o nosso programa, a gente vai falar do Dia dos Avós. Oh, é comigo. No dia 26 de julho foi comemorado o Dia dos Avós. E é claro que a gente não podia deixar essa data super importante passar em branco. Afinal, quem tem ou teve um vovô ou uma vovó para chamar de seu ou de sua, sabe a diferença que eles fazem na nossa vida. E isso já deixou de ser um achismo. Um estudo feito pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, mostrou a importância dessa relação. Segundo a pesquisa, a relação com os avós aumenta o bem-estar das crianças, que quanto mais ligadas a eles, apresentam menos problemas emocionais e comportamentais. Os médicos envolvidos no estudo lembram que atualmente, na maioria das famílias, é comum que ambos os pais trabalhem fora, tendo menos tempo de contato com a criança. Mas se elas têm os avós presentes no dia a dia, cuidando, estimulando, brincando e tudo mais, elas só têm a ganhar, já que o círculo de adultos com quem essas crianças vão desenvolver fortes vínculos fica maior. Vale lembrar que os netos também costumam mudar a vida dos avós e trazem uma série de benefícios a eles. As crianças aumentam a capacidade de socialização dos idosos, fazem com que eles se sintam mais úteis quando os filhos pedem sua ajuda e ainda contribuem para aproximar muitas famílias. Além do ânimo que elas trazem, já que o desejo de ver o neto crescer faz com que muitos busquem cuidar mais da própria saúde. E não é que a minha mãe parou de fumar quando meu filho nasceu? É uma história bastante comum essa, né? Muito comum. A minha mãe, o meu filho nasceu 2 meses depois, para não dizer assim que ele nasceu. Ela parou de fumar, ela foi fumante a vida inteira. Eu cresci com a minha mãe fumando. Enfim, tenho lembranças de dizer para ela: mãe, por favor, no meu quarto não. Da porta do meu quarto para fora, por favor, respeita, porque eu sempre tive pavor de cigarro, mas sempre fumou muito. E o meu filho nasceu, eu acho que bateu uma coisa de tipo, opa, quero ver ele crescer. Exatamente. Muito louca, né, essa relação, assim. Agora, tem essa coisa de renovação. Você se sentiu, assim, renovada quando seus netos nasceram? Eu não sei se a palavra que eu usaria é renovada, sabe? Mas a sensação que você tem é que você ganhou uma segunda chance para conviver com crianças, porque conviver com crianças é muito interessante. E, em geral, quando a gente é pai e mãe, a gente não consegue conviver tanto, porque a gente está trabalhando, feito uns malucos. E também a gente está muito mais próximo deles em idade. Então a gente não se dá conta de como uma criança é uma coisa curiosa e divertida da gente conversar. E quando a gente já é avô, primeiro a gente está uma distância de faixa etária bem grande. Então a gente acha muito engraçado, a observação da gente fica mais aguçada. E, eventualmente, a gente tem mais tempo para se dedicar a eles. A vida já está um pouco mais tranquila. A vida está mais tranquila. E uma outra coisa é que a gente já sabe que nenhuma tragédia acontece. Quer dizer, pais e mães são muito aflitos às vezes. E a avó e a avó já sabem que criança não quebra, que pode sim comer um chocolate que não vai morrer por causa disso. Quando a gente é avó, a gente tem esse privilégio. Eu posso deixar o Fábio e a Nina comerem quantos biscoitos quiserem antes do jantar. A culpa não é sua. Se eles morassem aqui em casa, ia ser diferente, porque você não vai querer alimentar uma criança de biscoito. Mas claro. Como eles não têm biscoito em casa, a Bia não gosta que eles tenham, porque senão vão ficar comendo porcaria antes das refeições. Eles acabam chegando aqui, a primeira coisa que eles fazem, eles vão direto para lá. Desesperados por um biscoitinho. Não, para comer creme crack, não é nem um biscoito assim que você diria, é um biscoito recheado, aquele biscoito recheado, né? Para comer um creme crack. Mas olha, eu tenho lembranças muito boas. Eu não sou avó, né? Mas eu tive avós.
Um deles eu não conhecia, o meu avô pai da minha mãe, que era de rádio, o Lauro Borges, que você conhece bem, que fazia PRK-30. Eu não conhecia ele pessoalmente, ele morreu muito cedo. Minha mãe tinha 22 anos, minha mãe foi me ter 9 anos depois. Então eu fui nascer 9 anos depois que meu avô morreu. Mas eu tenho contato com a obra dele desde pequenininha. Então, pra mim, esse é um contato que eu tive com ele. Um avô muito presente, né? Um avô muito presente através da obra dele, através dos discos de vinil que eu ouvia. E através da minha admiração que eu tenho por ele. E aí o meu outro avô era a coisa mais bonitinha da vida, era aquele vô mesmo, aquele olhinho azul, velhinho, com aquele cabelinho branco, e que tudo que ele falava viu na última frase. Ele falava não sei o que, viu? E não sei o que, viu? E não sei o que, viu? Era o meu vovô viu. Então eu tenho uma recordação maravilhosa. E as minhas duas avós, a mãe da minha mãe, que eu cresci com ela, mora muito no meu coração, eu adorava ouvir as histórias dela, contava histórias. Essa coisa do avô contar história é muito legal, né? De você sentar no colo e ele contar história, contar como é que era a sua mãe, como é que era o seu pai. E eu tenho uma lembrança muito engraçada da minha avó, mãe do meu pai, que quando eu e um primo meu, a gente gostava muito de homeopatia. A gente achava docinho gostoso e achava que era bala. E a minha avó só se tratava com homeopatia. A gente tinha uma casa em Itaipava, ia pra lá. E ela levava uma frasqueira entupida, porque ela era hipocondríaca, entupida de remédio de homeopatia. E ela levava tudo completinho, assim. E a gente subia escondido dela e comia metade dos potes todos, né? E aí a gente pode até colocar aqui em xeque a homeopatia, porque nunca tivemos absolutamente nada, nunca aconteceu nada. Então, mas que é gostoso, é. E aí, e ela subia e olhava aquilo ali e falava, ué... Mas eu tinha certeza que eu tinha trazido isso aqui tudo completo. Eu não tinha trazido pela minha... Gente, aconteceu alguma coisa. A gente fazia isso inúmeras vezes. Eu não sei se ela sabia e não falava nada, ou se realmente ela estava ali meio que... Cara, o que aconteceu? Será que um bichinho passou aqui e comeu? Mas eu me lembro que eu tenho uma sensação da minha infância, assim, uma lembrança de comer as homeopatias da minha avó, que eu não vou esquecer nunca mais, entendeu? De roubar, roubar entre aspas, né? As homeopatias. Então o avô e a avó sempre rendem muita história boa. Eu conheci a minha avó paterna e o meu avô materno. Com a minha avó paterna eu tive uma relação boa, mas ela já era muito velhinha e ela nunca chegou a aprender português, então eu tinha que falar em húngaro com ela. Uhum. Por isso eu falava húngaro quando era criança. Agora, o meu avô materno era uma figura maravilhosa. E ele era um desses avós que... sabem que criança não precisa ter horário, ou por outra, precisa ter horário, mas não é nariz de santo. Uhum. Então, quando a gente estava no sítio de férias, meu avô era um astrônomo amador muito, muito bom. Então, às vezes, ele vinha me tirar da cama 1h da manhã, 1h30, para a gente olhar o céu e ver as constelações, a Via Láctea e tal. Esse avô era o máximo, esse avô me ensinou a tirar. Eu gosto. Eu dizer isso hoje em dia é politicamente incorreto, mas eu gosto de armas. Não gosto de fuzis, evidentemente, mas eu gostava muito de atirar com pistola, gostava de atirar com carabina, achava muito interessante. Ficava lá, meu avô tinha sido soldado na Primeira Guerra, então manteve essa ligação dele com as armas e tal. E meu avô gostava de toda espécie de ferramentas. Ele tinha uma bancada de ferramentas, fazia móveis, o que se você precisasse fazer, ele fazia. E eu adorava isso, essa engenhosidade dele. E esse cara, esse soldado, essa pessoa séria, toda noite tinha um quadradinho de chocolate em cima do meu travesseiro. Ai, que delícia. Né? Eu adorei meu avô. Acho que foi uma das pessoas que eu mais gostei na minha vida. Eu tenho lembranças muito boas. Então, um beijo para todos os avós e as avós, os avós do nosso podcast. Um pouquinho atrasado, mas com todo carinho. Exatamente, com todo carinho. Um beijo, vamos comemorar, porque eles merecem. E agora a gente muda de assunto e fala sobre um assalto inusitado. Na semana passada, uma quadrilha formada por 8 homens fortemente armados invadiu o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e roubou mais de 700 quilos de ouro. Esse montante é avaliado em 29 milhões de dólares, cerca de 110 milhões e 200 mil reais. Os homens entraram no aeroporto com 2 viaturas clonadas da Polícia Federal, sem placas, usavam uniforme também da Polícia Federal, tinham distintivos, estavam encapuzados e carregavam pistolas, fuzis e carabinas.
Esse caso entrou para a lista dos maiores assaltos da história do Brasil. Ele só fica atrás de 2 outros crimes. Em 2005, o famoso ataque ao Banco Central de Fortaleza, quando criminosos entraram no Caixa Forte por meio de um túnel e levaram o equivalente a 164 milhões de reais. O crime aconteceu de sexta para sábado e só foi descoberto na segunda-feira. 60 milhões de reais foram recuperados na ocasião. O crime que encabeça a lista aconteceu em 2011, quando bandidos roubaram 171 cofres particulares de uma agência do Itaú na Avenida Paulista. Estima-se que os homens levaram cerca de 500 milhões de reais em joias e dinheiro. A quadrilha desligou alarmes e câmeras de segurança do banco numa ação de cerca de 10 horas que só foi descoberta 8 dias depois. 5 dos 12 participantes foram condenados. Os ladrões, Corinha, ficam cada vez mais profissionais em suas atuações, né? Eu tenho a sensação. Agora, será que se a gente migrasse para uma moeda totalmente virtual, um Bitcoin da vida, será que a gente diminuiria esse tipo de assalto, esse tipo de, né, da coisa de você não poder ter a coisa física na mão? O que chama atenção nesse assalto lá do ouro, o crime do ouro, é engraçado que ainda não tem um nome esse assalto, né? Ainda não. Tem sempre o assalto ao trem pagador, isso é o assalto ao avião pagador. Mas o que espanta nesse assalto é a materialidade do crime, né? Porque dinheiro a gente já nem carrega na bolsa, né? Eu tenho que me lembrar de tirar dinheiro no banco de vez em quando. Eu carrego. Eu não carrego nada, porque eu pago. Quer dizer, como eu ando muito de Uber, aquele dinheiro que eu precisava para o táxi, eu já não carrego mais. Comprar uma coisa pequena, outra. Cara, até se eu for tomar um suco na Bebelândia, eu vou pagar com cartão de débito. Sim, então... sim. Eu carrego o dinheiro, porque como eu tenho filho pequeno, eu sempre gosto de ter em espécie ali para se eu tiver alguma emergência. Mas às vezes eu passo semanas sem ter um dinheiro na bolsa. Então tá tudo ficando muito virtual. Mas existem ladrões de Bitcoin também. E o problema com a Bitcoin é se você esquecer a tua senha Sim. E como é que você recupera aquilo, você nunca mais vai ver o teu dinheiro, né? Então... Eu não sei, mas além de Bitcoin, não é fugindo da Bitcoin, porque a Bitcoin eu ainda acho um fenômeno à parte, mas é engraçado que o próprio dinheiro com que a gente lida, ele está ficando imaterial. Ele é imaterial. Sim, totalmente. Eu não sei se o Brasil tivesse que dar moedas, papel moeda, para todo o dinheiro que tem nos bancos, se a gente teria essa quantidade. Não teria essa quantidade, provavelmente não. Porque quando eu faço um pagamento para alguém, eu faço um depósito na conta daquela pessoa, ou passo um cheque, tanto faz. O meu banco diz para o outro banco que está saindo esse dinheiro, mas nada de dinheiro corre por ali. Exatamente. São só informações ali. A ideia do dinheiro são as informações que correm ali. Você sabe que foi depositado tanto, você sabe que saiu da sua conta tanto. Mas não há um movimento real de uma moeda que saiu daqui, de uma mão, foi pega com outra mão. Isso deixou de existir já há bastante tempo. Cartão de crédito, então, é uma ilusão completa, né? Porque é aquele pedaço de plástico que você encosta em algum lugar, pum. Hoje, aliás, você pode encostar o teu telefone celular. E as pessoas vão se endividando, e você nem não mas consegue pegar a dívida, né? Você não vê, você não pega a dívida, né? É muito louco isso. Agora, o ouro é fundamental, é engraçado. O ouro continua sendo uma das bases da economia. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que nos países onde as mulheres têm uma posição muito subalterna, como Índia, os países árabes, onde as mulheres não podem ter nenhum bem, só o marido pode ter o apartamento. Digamos, você tem um apartamento no nome do teu marido, você tem... Sim, não pode ter nada no seu nome. Nesses países, mesmo a Índia já melhorou muito nisso, mas a tradição continua. Então, os bens das mulheres, toda a segurança das mulheres está nas joias que elas têm. Então, todas as mulheres nesses lugares compram muita joia de ouro. Que é uma garantia para o futuro dessas mulheres, né? A Índia é um dos países, talvez o país que mais compra, que mais consome ouro no mundo. E é muito engraçado, porque quando esse consumo passa a ser uma coisa corriqueira, habitual, porque a gente aqui, quando vai comprar uma coisa de ouro, é
uma ocasião solene, né? Total, é. A gente vai comprar uma pulseira de ouro, Não faz meu Deus. parte da nossa vida Não, isso. Isso é o quê? 15 anos, né? Sim, Ou você sim. fez 5 anos você de tem casamento. Uma data comemorativa e você vai dar uma joia, né? Não é uma coisa que você entre regularmente na joalheria da esquina para comprar um. Tem algumas pessoas que fazem, mas não é o habitual, Não, né? não é o habitual. E aqui também as pessoas não são acostumadas, não estão acostumadas, né? Não tem o hábito de sair cheias de penduricalhos, joias e etc. Até porque a gente vive numa cidade violenta, né? Num país violento. Não faz parte da cultura da gente. Não tem a ver com a cultura. Quando você vai para a Índia, mesmo as moças mais humildes, elas têm alguma coisa de ouro em cima. E as lojas de joias, tem algumas lojas luxuosas, como são as nossas lojas de joias, mas tem uma quantidade de lojas que são barraquinhas, sabe? Micras, assim, uma portícula num mercado de chão de terra batido, ao lado de um vendedor de galinhas. É uma coisa completamente bizarra, sabe? Sim. E você entra até com uma certa desconfiança. Eu comprei algumas coisinhas assim, e você entra pensando, gente, mas isso aqui pode ser verdadeiro, né? Porque você fica lá sentado no chão com a pessoa, ou naquele banquinho muito baixo, e o ouro é lindo e a joia é bem feita, e as pessoas têm verdadeiros tesouros em ouro dentro de casa, né? Porque é a garantia delas, né? É a materialidade. É a materialidade, exatamente. E só pra gente terminar, eu falei da coisa dos ladrões estarem ficando cada vez mais profissionais e tudo. Esse assalto aqui ao Banco Central de Fortaleza, não sei se você se lembra, mas no túnel eles fizeram esquema de ventilação, esquema de luz elétrica pra ficarem... Não me lembrava mais disso. Eles fizeram... Tinha toda uma infraestrutura nesse túnel que foi cavado. Então eles vão se profissionalizando, né? Porque vão produzindo esses túneis e essas passagens com toda a infraestrutura. E aí... Assalto de caixa forte não é para amadores, né? Não é para amadores, de jeito nenhum. E aí eu comecei a me lembrar de filmes, né? Porque tem muitos filmes tem um filme melhor que o outro. Sobre assaltos. E eu fiquei muito marcado, me marcou muito Um Dia de Cão com o Al Pacino, que ele planeja um assalto, né? Ele e o amigo dele planejam um assalto, que era um assalto a um banco para durar 10 minutos. O assalto dura horas e horas e horas, e a imprensa começa a cobrir uma coisa que era para ser ali profissional e que não tinha nada de profissional, Amadores. né? Absolutamente amador. Mas um filme muito interessante que vai revelando os verdadeiros protagonistas dessa história à medida que o tempo vai passando, né? E é um filmaço, Al Pacino na melhor forma, né? E não sei se você tem algum que você lembre? Olha, o pior é que a minha memória é tão ruim que um dos meus filmes favoritos de assalto é um filme italiano, eu não me lembro do título do filme, é um filme com Totó. Você imagina, era um filme preto e branco. Não, você não vai encontrar. Não vai encontrar? Não, porque isso é uma coisa... Era um filme já muito antigo quando eu assisti. Os filmes com Totó eram nos anos 50, qualquer coisa assim. E então eles resolvem assaltar um banco. Mas aí então ele chamou o Totó. Totó era o grande comediante italiano. Por acaso ele era o príncipe de Bizâncio. Realmente era o príncipe de Bizâncio, mas era um comediante maravilhoso. E chamam ele como grande intelectual para coordenar o crime. Então ele pede que filmem, porque hoje em dia, com a tecnologia, você pode filmar o banco, a entrada do banco, para eles não chegarem lá de surpresa. Então vai um cara lá filmar. Então quando ele filma a porta do banco, tem um caminhão passando e você só vê o caminhão. Quando ele filma dentro do banco, é uma fila de pessoas, mas você não vê onde fica o caixa. Então eles estão mostrando esse filme para o Totó. Quando termina aquilo, o Totó diz assim: come cinema non è buono. E como o cinema não presta, né? Então esse come cinema non è buono passou a ser uma daquelas definições clássicas da minha vida, que toda vez que eu vou ao cinema e eu vejo um filme que eu não gosto, eu penso come cinema non è buono. Ficou pra você. Aquelas frases, você tem sempre uma meia dúzia de frases na tua cabeça que voltam nas situações mais diversas, estapafúrdias. A frase da minha cabeça é essa: come cinema non è buono. Na voz de Totó, e é um filme de assalto. Eu provavelmente vou me lembrar depois que a gente terminar todo. Tá bom, e aí a gente coloca nas redes podcast, sociais. Nossos... não sei o que. E se eu não me lembrar, ouvintes. algum dos nossos ouvintes certamente se lembrará. Vai saber, exatamente. Então, mudando de assunto, a gente fala agora de comportamento. Sandy e Júnior chegam ao Rio neste fim de semana com a turnê Nossa História,
e os fãs estão dando show no quesito empenho. Isso desde que o reencontro foi anunciado. Milhares de pessoas passaram horas nas filas online e presencial para garantir o ingresso e ver a dupla voltar aos palcos nessa comemoração. Um fã contou que vai a 10 shows dessa turnê. É o paulista Fábio Cortez, de 33 anos. Para conseguir comprar todos os ingressos e vencer o congestionamento virtual, Fábio recrutou vários amigos. Ele conta que está super endividado, mas tem certeza de que vai valer a pena. Sacrifícios de fãs que querem ver seus ídolos de perto são comuns. Mas de onde vem todo esse furor, toda essa admiração? A gente conversou com a psicóloga clínica e preventiva Eda Fagundes, que falou pra gente um pouco desse amor de fã. O amor de um fã por um ídolo, ele vem sempre de uma admiração, por conta da obra desse artista. Agora, há muitos fãs que, independente da obra, eles gostam da obra de um músico, por exemplo, de um cantor pop, mas ele transfere a admiração para a pessoa do artista. Em épocas da internet, redes sociais e grande divulgação e acesso a imagens de shows, de entrevistas e de uma série de coisas, eu não poderia dizer que esse amor está mais forte, mas eu acho que a idolatria, sim, é mais acessível. Você pode ver o seu ídolo mais vezes, em diferentes situações, em diferentes shows. Ele se expõe mais e isso aumenta muito, não o amor, mas mais para a idolatria e mais também para essa transferência de que essas pessoas são acima do bem e do mal, elas não sofrem, elas têm uma vida idealizada. A gente gostar de um músico, a gente gostar de um ator, de um artista, que seja, é muito legal a gente acompanhar o trabalho, né? Eu acho que o complicado é quando você começa a passar um pouco dos limites, e aí de várias maneiras. Uma delas é você dormir na rua, na barraca, ficar esperando a bilheteria abrir. Isso é totalmente absurdo. É muito louco, né? Como é que você vai, quando você vê, você tá numa situação dessa. Mas eu acho que isso é um fenômeno característico da juventude. Esse rapaz aí que quer assistir Sandy Júnior a todo custo... São 10 shows que ele vai ver. Ele está tendo uma adolescência tardia. Porque eu não sou psicóloga, mas acho que ele já passou da idade. Eu imaginaria que uma pessoa até 20 anos faz isso. E eu fui muito fã dos Beatles. Na minha época, todo mundo era fã ou dos Beatles, ou dos Rolling Stones, ou dos dois juntos, ou do Sim. Roberto Carlos. E Beatles era uma febre, né? Beatles foi totalmente uma febre. Mas eu acho que isso é uma coisa qualquer da juventude que eu não sei explicar por que acontece. Eu acho que talvez seja uma coisa de identificação de grupo, de aquelas pessoas que estão lá na frente que você idolatra serem o que você gostaria de ser. Eventualmente você gosta da obra também. Eu realmente estou tão distante disso hoje que eu não consigo mais entender por que é que eu ficava tão alucinada com os Beatles. Ô, Cora, Eu adoro os Beatles, talvez porque eu já tenha tido 50 anos para ficar ouvindo e reouvindo as músicas. mas olha só, eu acho que tem a ver realmente com a idade, tem a ver com a fase que a gente está passando. Quando a gente é adolescente, tudo é mais. Tudo é muito novo, tudo é mais. Não, e tudo é muito mais, né? Você sente muito mais, você se apaixona muito mais. Então aquela figura ali, o seu Beatle favorito, só de aparecer na televisão, só de aparecer na sua frente num show, o seu coração vai na boca. Eu me lembro que eu era da época dos Menudos. Eu acho que as pessoas, principalmente as meninas, né, que são da minha idade, eu tenho 43 anos, então as meninas que foram adolescentes quando eu fui adolescente vão lembrar que Menudo, por isso canta, dança, sem parar. Tô fazendo até coreografia, ó, agora tá vendo. Gente, mas era uma febre, lógico que eu não tô comparando com os Beatles, mas eu vivi isso, né? Eu não vivi a histeria dos Beatles, Não. mas eu vivi a histeria dos Menudos, que quando vinham aqui, gente, eu me lembro que tinha morte, tinha gente pisoteada em show, Cora, por causa da histeria. Você não pode comparar Beatles com Menudos, mas a sensação é igual. É igual. A reação dos fãs é sempre a mesma. Sim. Né? Antigamente havia isso com cantoras de ópera, né? Você lê as biografias, os romances do século XIX, do século XVIII, os caras invadiam a ópera para levar a diva no colo. E
Então você imagina que deviam ser rapazes também de 19, 20 anos totalmente histéricos com a cantora que estava lá. Mas olha, mesmo eu, quando adolescente, eu tinha uma admiração pelo meu ídolo, meu coração batia mais forte quando eu ia ao show, ou quando eu via na televisão, mas eu nunca fui de ficar na fila e dormir. Até porque se eu resolvesse dormir na barraca da fila, minha mãe ia lá me puxar pelo, me puxar pelo Isso pé. também não me aconteceu. Falar, volta pra casa agora, tá maluca? Mas enfim, eu nunca tive essa coisa mas isso é outro barato, hein? Porque tem gente que faz fila para comprar o primeiro iPhone que aparece. Então, quando você falou da idade, a gente tá falando da idade, mas tem gente que tem 50 anos. Eu acho que o barato... Eu não vi ninguém de 50 anos em fila de iPhone. Não, só jovem. Pessoal muito jovem. E a última vez que eu vi uma fila dessa de lançamento de iPhone foi em Londres. E era uma fila quilométrica. Ou qualquer coisa assim. Era uma fila quilométrica, mas uma fila de gente essencialmente muito jovem. E o que divertia eles, eu vi, não era o iPhone, não era nada. Era aquela vida comunitária na fila, que eles estavam lá fazer 2 dias. Social. Fazer social. Pegar uma gatinha, porque olha aqui, vem cá. O pessoal fica em pé no Baixo Gávea. É isso, gente. Parado. Tomando cerveja no meio da rua. Volta um objetivo. Se você puser uma loja de iPhone ali na ponta, é igual. Então... Só vai gastar um pouco mais de dinheiro, porque um chopp costuma ser mais barato do que um iPhone. Ou ingressos para os menudos, ou para Sandy Júnior, o que quer que seja. Agora, a Eda Fagundes também falou pra gente sobre a história do amor do fã pelo ídolo deixando de ser saudável. Vamos ouvir. Quando é que o amor do fã pelo ídolo deixa de ser saudável? Quando esse, entre aspas, amor, porque eu não acredito que seja necessariamente amor, quando essa idolatria, ela começa a atrapalhar, ela ultrapassa os limites do razoável. Então, quando um fã, por exemplo, acampa 3 meses no meio da rua, largando escola, largando a sua vida, para poder ficar na frente do show de um ídolo, isso não é razoável. Isso aí é um exemplo de quando vira uma idolatria e vira, às vezes, até alguma coisa patológica. Isso é um extremismo, isso é um desequilíbrio da emoção. Vivem suas vidas em função da vida de seus ídolos, prejudicando o andamento da sua própria vida. Geralmente, por trás disso, tem uma ideia de que sua própria vida não é interessante. Interessante é a vida do teu ídolo. Então, a pessoa deixa de ser protagonista da própria vida e coloca como protagonista o seu ídolo. E aí a gente tem casos que são emblemáticos. A gente tá falando de Beatles, a gente tem o caso do John Lennon, né, que foi morto por um fã, que estava num surto psicótico, mas que, Mark Chapman, né, que chegou ali e matou o John Lennon, né? A gente tem um caso aqui também ela até estava falando de pessoas que vão se modificando para ficar parecido, né, pra pessoas que querem ficar parecidas com seus ídolos. Tem um filipino que fez vários procedimentos estéticos e cirúrgicos para mudar as feições dele e o corpo e ficar parecido com o Super-Homem, queria ficar parecido com o Christopher Reeve, né? Então você passa para um nível patológico. Né? Tem uma história de fã que passa para o nível patológico. Mas né? vamos lá, a adolescência é uma coisa quase patológica. Totalmente. Que adolescente que não é, né? Que coisa boa que a adolescência passa, né? Não? Exatamente. Aí eu lembrei também, eu tô muito cinematográfica hoje, lembrei de Louca Obsessão, Misery, que é a história, né, com a Kathy Bates e com James Caan, que ela sequestra ela é muito fã do Misery, da obra dele, e ela sequestra ele, leva para uma casa no meio da colina, da neve e tal, e ela faz atrocidades com ele, atrocidades, é um filme muito bom, mas muito pesado, e faz atrocidades com ele, e porque ela quer intervir na obra, ela quer que ele escreva o livro do jeito que ela quer que acabe. Então ele está escrevendo o último volume, ela bota lá uma mesinha para ele, com uma cadeira, com uma vista maravilhosa, mas ela vai dizendo, você não pode fazer com que a personagem acabe desse jeito, ou você faz do meu jeito, e não sei o quê. E é uma pressão psicológica, uma violência que ela faz com aquele escritor, porque ela é muito fã das personagens dele, ela é muito fã dele, e ela começa a cometer loucuras. Então é isso. Acontece, né? Pode acontecer. Tem doido pra tudo. Tem doido pra tudo. Bom, com essa conclusão, tem doido pra tudo, a gente finaliza o nosso programa, mas não sem antes dar as dicas.
Dicas preciosas de Cora Honey, que eu já tô vendo aqui que temos um livro lindo em cima da mesa, que eu quero que você conte tudo sobre ele. Olha, eu falei na semana passada do livro da Rita Lee, né? Que é um livro para crianças. E hoje eu vou falar de novo de um livro para crianças, que é um livro do John Agee, que se chama O Muro no Meio do Livro. Lindo livro, gente. É um livro da Pequena Zahar. E o livro é todo atravessado por um muro. E esse livro conta a história de uma pessoinha, um cavaleirinho aqui, que faz um muro, quer dizer, faz um muro não, ele descobre um muro no meio do livro, e ele se sente muito seguro por ter esse muro, e por ele estar de um lado e pelo mundo estar do outro lado. E aí, eu não vou contar mais, porque evidentemente vai acabar com suspense, mas o fato é que o desfecho é bastante imprevisível. Não, e o livro é lindo, as E o ilustrações livro são é maravilhosas. uma coisa fofa. O livro pode ser dado até para crianças muito pequenas, porque são, digamos, é uma frase por página, uma coisa assim. As ilustrações são lindas e muito significativo nessa época de muros, né? Você ter uma visão do que é um muro. Nem todo muro é o que parece ser, nem todo lado seguro é exatamente o que parece ser. E eu tenho uma outra dica, essa já para gente um pouquinho mais adulta. É um livro maravilhoso, se chama Walt Whitman. Olha que cretinice, né? Walt Whitman é o autor e o livro se chama Dias Exemplares. Não é poesia. Walt Whitman a gente está sempre imaginando que vai ser um livro de poemas. Esse livro é um livro que ele escreveu enquanto ele finalizava Leaves of Grass, mas é a coisa mais parecida com posts de Facebook que você vai encontrar. Uhum. Se o Walt Whitman tivesse um Facebook, ele teria feito os posts Assim. desse livro, porque são pequenos relatos do dia a dia dele, de coisas que ele se lembra, de recordações que ele teve, ou de alguma coisa que aconteceu, ou alguém morreu. Exatamente o Facebook. À medida que eu ia lendo isso, eu pensava, gente, isso é o Facebook do Walt Whitman. Então, é um livro absolutamente encantador. É um livro lindo como objeto, da Carambaia, que é uma editora cult essa altura do campeonato. Eu tenho um fetiche com essa editora. Não, quando você encomenda um livro da Carambaia, o capricho com que eles te mandam esse livro vem num saquinho de pano, embrulhado, todo bonitinho, nunca chega amassado. Olha, eles são perfeitos, sabe? Mas esse livro me surpreendeu muito. Eu não conhecia a prosa do Walt Whitman e eu achei super legal. Olha, eu não tenho nenhuma dica de livro hoje, eu vou trazer na semana que vem, porque a Cora me inspirou a trazer uma dica de autora infantil que eu adoro, que é a Eva Furnari. Eu vou trazer alguns títulos que eu gosto muito, que eu tenho lá em casa, e vou contar um pouquinho a história. Mas já vou dizer o nome da autora, porque ela escreve, ela ilustra os livros e ela faz brincadeira com as palavras. É muito interessante para as crianças que estão começando a falar, que estão começando a aumentar o vocabulário. É muito, muito interessante e muito lúdico. Então eu vou trazer os títulos que eu gosto dela, que eu tenho um monte lá em casa, então eu vou ver uns 3 favoritos, até que o meu filho mais gosta, para poder trazer com a credibilidade da criança, da opinião da criança, e aí vou trazer para os nossos ouvintes. Mas já fica aqui o nome da autora, que é Eva Furnari. Qualquer livro de Eva Furnari vale super a pena. Antes da gente terminar com as nossas músicas, só quero ler o e-mail aqui da Val Portela. Escreveu pra gente, disse: olá, gurias, passando para enviar algo que está acontecendo em algumas livrarias aqui de Porto Alegre e que achei muito bacana. Soube de pelo menos 2 livrarias da cidade que estão expondo alguns livros com críticas de leitores anexadas. São bilhetinhos de quem já leu a obra, escritos à mão e presos nas capas. Para a livraria, claro, é um jeito bem simpático de ajudar a vender. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi a legalzice, entre aspas, da pessoa que dedicou alguns minutos da vida para falar do livro que gosta, para que mais pessoas possam ter o prazer de lê-lo. Não sei se isso tem acontecido em outros lugares, mas achei lindo. Um beijo para você, Val. Obrigada pelo seu e-mail. E muito legal isso, né, Cora? Botar um bilhetinho, né, de uma pessoa que já leu o livro, recomendando, né? Mas sabe que algumas livrarias começam a fazer isso, começam a botar pequenas observações sobre os livros feitas pelos livreiros. Muito legal. Para explicar, para as pessoas lerem, em vez daquele blurb de trás do livro, se chama blurb, sabe? Essa coisa que a pessoa fala atrás. Em vez de ter uma coisa assim, que, sei lá, às vezes é impessoal, do Washington Post, do New York Times, você tem de alguém daquela livraria ou alguém da tua cidade que diz: olha, esse livro aqui é ótimo, muito interessante.
vale a pena ler e tal. Ah, muito legal. Bom, vamos finalizar com a música? Que música temos hoje? Qual é a música, maestro? Para hoje eu tenho uma valsa do Pixinguinha. A gente sempre se lembra do Pixinguinha, mas a gente nunca se lembra do autor da letra. E essa valsa é interessante, eu acho, mais por causa da letra do que por causa da música. É Rosa. Linda a música. E a letra é um mistério, porque a letra aparentemente foi escrita por um rapaz chamado Otávio de Souza, que era um mecânico, amigo do Pixinguinha. E um dia ele chegou para o Pixinguinha e disse, olha, o Pixinguinha tinha feito a música, tinha feito a valsa, mas não tinha posto letra ainda. E esse mecânico chegou para ele e disse, eu tô com uma letra para essa música na minha cabeça, que não para de rodar na minha cabeça com essa letra. Vê o que você acha. Ele mostrou a letra para o Pixinguinha adorou e pronto, ficou essa letra. E depois nunca mais se soube desse Otávio de Souza. Ele morreu jovem, deixou essa uma única letra que se conhece e esse esplendor de letra barroca, cheias de filigranas, né? E aí a gente pega, tem N interpretações. Muita gente já gravou essa música. Muita gente gravou a música. Eu fiquei com essa música na cabeça a semana inteira. E aí agora eu descobri aqui da Marisa Monte, que é linda também, como tudo que a Marisa faz. Então, Rosa, de Pixinguinha. E Otávio de Souza. Com Marisa Monte, na voz de Marisa Monte. Isso mesmo. E eu fiquei pensando aqui em que música sugerir para os nossos ouvintes, e a gente falou muito de Beatles, né? Muito. Eu gosto muito dos Beatles, assim como você. Sim, sim. E resolvi pensar numa música que eu adoro, escolher uma música que eu adoro, que se chama Blackbird. Eu adoro Blackbird, adoro. Gosto muito dessa música. Essa música foi composta pelo Lennon e pelo McCartney em 68. E o McCartney diz, na verdade tem muitas versões para como essa música, do próprio McCartney, para como essa música foi composta. Então tem duas delas aqui. Uma, o McCartney diz que estava na Escócia em 68 tocando seu violão e começou a pensar nos conflitos raciais nos Estados Unidos, principalmente na situação das mulheres negras, e acabou compondo o Blackbird. E uma outra que é completamente oposta, ele diz que estava na Índia, em Rishikesh. Você conhece Rishikesh, Sim. né? Então, em Rishikesh, e ouviu o lindo canto de um melro, e aí esse melro inspirou a compor a música. Independente da verdade sobre a composição da música, ela é linda, né? Ela é linda. E ela é de um dos maiores fenômenos da música internacional, que são os Beatles. Então, vamos fechar com Blackbird? Ótima música. Corinha, ótima seleção. Foi ótimo de novo conversar com você. Semana que vem nós não temos Cora Ronay. Não, na semana que vem eu estarei em Nova York. Olha só, gente, tá trocando aquelas duas podcasts por Nova York. Por Nova, que besteira, que besteira. Né? Ah, fala sério, Cabeça Cora. das pessoas. Porém, é uma viagem rapidinha. Eu meio que vou lá e volto. Eu vou Então, num pé, tá bom. volto no outro. Assim, na outra semana já estarei aqui. Mas vou sentir muita saudade desse papo. A gente também vai sentir muita saudade. Mas a gente vai ter o podcast, a gente tá aqui pensando no que fazer, mas vamos ter com Isabela Sais e mais alguém que eu não sei quem, mas a gente vai inventar aí uma história. Beijo, Cora. Beijo, queridos meu ouvintes. bem. Até semana que vem. Aquelas duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.